Esse é um tema muito frequente, assim, tô casado há sei lá quantos anos e o sexo não é mais como era antes, ou não tem sexo, ou o sexo tá, sei lá, tá morno, tá frio. Isso é muito comum, né? Eu acho que isso aí todo mundo que tá vivo já ouviu pelo menos alguém reclamando disso. As pessoas entendem que só existe uma forma de se relacionar. Então, você conhece alguém maneiro, alguém atraente, você começa a ficar com essa pessoa e você já entende que isso tem que evoluir pra um relacionamento fechado. Isso não é conversado. Tá. E muitas pessoas não se identificam com isso. Essa é a verdade. Muitas pessoas não acham que cabe um relacionamento fechado na vida delas. Muitas pessoas querem ter um relacionamento não monogâmico, um relacionamento aberto. Júlia Santos, psicóloga especializada em sexologia, né? Isso. E, enfim, vou deixar você apresentar melhor, Júlia. Me conta um pouco. Primeiramente, obrigada pelo convite. Fico feliz que você acompanhe. Explicar um pouquinho da minha trajetória. Eu me formei em psicologia, não tem tanto tempo assim, eu sou formada há pouco tempo. Mas antes mesmo de terminar a faculdade, eu já quis fazer a especialização. Então, quando eu estava no 9º período, né, são 5 anos de estudo, eu já procurei essa especialização, porque sempre foi um tema que me interessou muito na graduação. Eu fiz muitos trabalhos sobre sexualidade, sobre pornografia, sobre relacionamentos. E aí eu descobri que tinha essa especialização em sexologia, que muita gente não sabe, né? Quando você fala que você é sexóloga, muita gente fala, ué, é uma faculdade, é um curso, o que é isso, sabe? Existe especialização Isso, é uma especialização. Você precisa ter feito uma faculdade antes. Você não pode não ter uma faculdade e ser sexólogo. Então, você pode ser médico, fisioterapeuta. Geralmente é mais a galera da área da saúde mesmo. Tá. Legal, não, legal. E qual foi o seu tema de TCC? Então, na minha faculdade não tinha TCC. Isso é bem curioso. Eu fazia lá na Federal do Espírito Santo e a gente tinha um trabalho do 2º ao 4º semestre. Durou, assim, 1 ano, né? Que era quase um TCC, só que no início da faculdade. Aí eu fiz com mais 2 pessoas, era um trabalho em grupo, a gente teve que ir a campo, fazer pesquisa, colher dados. Aí a gente fez sobre vivência da masculinidade nos homens. Mas aí isso foi bem introdutório, lá no 2º período. E aí, na especialização, eu tive TCC. E eu fiz o TCC sobre como a pornografia tem mudado atualmente. Então, a pornografia de hoje não é a mesma pornografia dos anos 80, Sério? né? É porque antes, assim, a gente tinha muito isso no meio das revistas. Era uma coisa mais difícil de conseguir, né? Você tinha que ter um processo muito ativo. Você tinha que ir na banca, comprar revista. Era algo muito mais sigiloso. Hoje em dia, qualquer pessoa, se você tem um filho de, sei lá, 5 anos, ele vai ter acesso à pornografia se ele tiver um celular. Então, isso é muito perigoso também, né? Por um outro lado. E aí, o meu TCC foi justamente discutindo sobre como essa mudança da pornografia também traz mudança na sociedade e na forma como as pessoas consomem isso. Tá. Não, legal. Legal. E aí, a partir daí, você já começou a trabalhar, fazer esse trabalho no Instagram de educação sexual, educação de relacionamento na faculdade? Ou você se formou, fez a especialização e depois você começou? Como é que começou o mundo de Instagram ali, de educação dentro desse universo? Então, na pandemia, tem um tempinho já, eu tinha um grupo de amigas todas que faziam psicologia também, e a gente falou, cara, a gente curte muito expor as nossas ideias, né? Trazer a psicologia. Na época era só conteúdo sobre psicologia. Então, se você falar, por exemplo, vai ter conteúdo sobre transtorno alimentar, sobre relacionamento, sobre ansiedade. Então, era um conteúdo mais focado em bem-estar mesmo. E aí, a gente começou a fazer o Instagram, éramos 4, a gente fazia vídeos, fazia posts. E aí, com o tempo, as 3 desistiram. Só sobrou eu. Elas não se identificaram muito com o meio digital e tudo bem, né? Cada um tem um que se identifica mais. Só que eu não queria parar. Só que eu também não queria continuar aquele Instagram sozinha. E aí, na época, eu falei assim, e se eu continuasse por conta própria, né? Só eu, assim, só eu fizesse meu Instagram. E aí, foi um tiro no escuro, assim, foi bem um teste mesmo. E aí, eu fiz um vídeo que, inclusive, foi sobre pornografia. Na época, eu já gostava desse assunto, já pesquisava bastante sobre ele. E o vídeo bateu 80 mil visualizações. Caramba. E assim, eu tinha, sei lá, 18 anos, 19 anos. E aí, foi tudo muito novo pra mim, mas eu falei, vou continuar tentando. E aí, estamos aí até hoje. Pô, legal pra caramba. E hoje você atende casais, enfim... Hoje você faz clínica mesmo. Isso. Para pessoas só por sexualidade ou não? Não, enfim, tudo. Tá. Eu atendo qualquer demanda dentro da psicologia, né? Eu pergunto um pouco antes qual é a demanda da pessoa, etc. A grande maioria das pessoas me procura por demandas que têm a ver mais com relacionamento e sexualidade, mas tem pessoas que não têm, assim, não é que nada a ver, né? Porque a sexualidade tá em tudo. Mas tem pessoas que me procuram, por exemplo, eu tenho borderline e eu quero fazer terapia. Então, não tem diretamente a ver com essa questão. Mas a maioria, sim, né? Até porque é dessa forma que eu me apresento na rede social, então faz sentido a pessoa procurar por isso. Sim, total. E... dentro desse tema, qual que é os temas mais recorrentes, né? Porque as pessoas te procuram, o que você vê que a sociedade está doente aí? Vício em pornografia dos homens é assim, eu acho que tá no top 3.
é muito constante, muito frequente e muito problemático, a ponto de terminar casamento, de realmente trazer problemas tanto para a mulher, né, se for um relacionamento hétero, quanto para o homem em relacionamento. O casamento acaba, não é porque o cara traiu a mulher. É Por porque conta... ele tem vício em pornografia. Exatamente. Caramba. E aí também tem o outro lado, né? Por exemplo, algumas mulheres me procuram porque estão casadas com caras que têm vício em pornografia. Entendi. E não estão conseguindo lidar bem com isso. E aí, outro tema muito constante é a falta de sexo no casamento, né? Eu acho que isso aí todo mundo que tá vivo já ouviu pelo menos alguém reclamando disso. Então, muitos casais e pessoas, assim, porque eu faço terapia individual e de casal. Tá. Então, muitas pessoas individuais me procuram, né? Assim, que quer fazer terapia individual e casais também. E esse é um tema muito frequente. Assim, tô casado há sei lá quantos anos e o sexo não é mais como era antes, ou não tem sexo, ou o sexo tá, sei lá, tá morno, tá frio. Isso é muito comum. E uma outra demanda que tem aparecido mais em casais, pra mim, é dinâmicas de relacionamento. Então, por exemplo, a gente quer abrir o relacionamento, mas a gente gostaria de um acompanhamento pra isso. Porque pra gente tá... porque pra gente tá sendo muito difícil, a gente tem que lidar com as nossas questões de ciúme, insegurança. Isso é uma coisa que aparece muito hoje em dia, muito também. Caramba, que doideira. E aí, puxando mais o primeiro tema que você falou, que é que as pessoas não transam no casamento, enfim. Por quê? Por que a sociedade está assim? Eu diria que... Eu acho que é a forma como a gente enxerga o relacionamento. Depois de um tempo, parece que as pessoas sentem que não tem que investir mais, sabe? Como se o sexo fosse ser natural. Tem uma coisa que a gente chama, que é desejo espontâneo e desejo responsivo. O desejo espontâneo é, por exemplo, você tá, sei lá, fazendo suas coisas, cozinhando, escovando o dente, enfim, tá vivendo tua vida. E aí você sente vontade de transar, você sente tesão. Isso é o desejo espontâneo. O desejo responsivo é um desejo que ele vem a partir de um estímulo. Então, por exemplo, eu tô com meu namorado aqui do lado e ele fez um carinho em mim e isso me despertou. E conforme o tempo passa, né, já existem diversos estudos que mostram que quanto mais tempo de casamento, menos desejo espontâneo existe. Então, eu sinto que é um pouco dessa falta de investimento. A qualidade da relação, né, porque muita gente acha que o sexo acabou por conta do sexo. E às vezes não. Às vezes é porque é um casal que briga muito, um casal que já não tem mais aquele companheirismo. É um casal que é muito ciumento um com o outro, e isso traz muitos problemas, né, que é aquele ciúme patológico mesmo. Então, geralmente são problemas na relação. E o nosso modelo, assim, de relacionamento, eu sinto que também é uma coisa do tipo, você tá há 20 anos com a pessoa e você tá lá fazendo as mesmas coisas, sabe? Você precisa se renovar, você precisa entender que você muda, o relacionamento muda, as pessoas mudam. Eu acho que falta um pouco dessa compreensão também. Entendi. E aí, quando você pega um cenário falando de casais brasileiros, eu acho que o último estudo que saiu foi de um site desses de pular cerca, que a cada 10 casais... em 8 casamentos já tiveram traição, né? Depende de homem e mulher. Por quê? Então, esse tema é bem complexo, mas isso é muito real. Inclusive, esses dias, eu não lembro com quem eu tava conversando, mas assim, se eu fizer um apanhado das pessoas que eu atendo, que eu atendi desde que eu me formei, é meio chocante estar falando isso, mas nem 10% são fiéis. Caramba. 10%, você tem noção do que é isso? Cara? 10% é isso aqui. É nada. Ninguém vale nada, né? Caraca. O Brasil é o país mais infiel. Eu vi essa pesquisa que você falou. Em relação a outros países, eu vi essa pesquisa que você falou e essa pesquisa, ela traz essa perspectiva, né? De que o Brasil é o país mais infiel da América Latina, pelo menos. Caramba. Eu não sabia até ver essa pesquisa também, mas eu também fui um pouco surpresa, confesso. Mas você sabe, né? É muito comum, até na nossa vida pessoal, que a gente mais conhece são pessoas que já traíram, que traem, enfim. É muito comum. E por que existe isso daí? Então, acho que agora a gente entra num tema bem polêmico, mas eu acho um pouco complicado a gente querer abarcar todas as traições em falta de caráter, né? Nós que somos psicólogos, a gente não tem o luxo de olhar tudo pelo senso comum. A gente tem que olhar acima disso, porque senão a gente acaba caindo em opiniões, né? Sim. E a gente não tá aqui pra dar opinião. O que eu vejo, assim... motivos falta de comunicação, o casal não se comunica, então cada um tá entendendo uma coisa, tendo uma expectativa diferente, tendo um desejo diferente e não se comunica, cada um guarda pra si e uma relação que deveria ser de parceria, de comunicação, vira uma relação quase como se fosse uma inimizade mesmo. Você nem tem a liberdade de conversar com o parceiro. O segundo que eu vejo é porque as pessoas entendem que só existe uma forma de se relacionar. Então, você conhece alguém maneiro, alguém atraente, você começa a ficar com essa pessoa e você já entende que isso tem que evoluir para um relacionamento fechado. Isso não é conversado. E muitas pessoas não se identificam com isso. Essa é a verdade. Muitas pessoas não acham que
cabe um relacionamento fechado na vida delas. Muitas pessoas querem ter um relacionamento não monogâmico, um relacionamento aberto. E eu acho que hoje a gente começou a discutir mais sobre isso, mas que isso já deveria estar sendo discutido há muito tempo, porque a gente precisa prezar pela escolha de cada um, né? Por a forma como cada um quer se relacionar e entender que isso deveria ser uma escolha e não uma imposição. Sim. E pelo fato de ser uma imposição, acaba acontecendo que a pessoa não se identifica e aí ela acaba deixando os desejos dela falar mais forte, né? E aí, gostou desse corte? Siga a gente nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e no Instagram, Copacabana Talks. Valeu!